Olá, sou Kleber Fernando e hoje eu quero falar sobre a animação que estreou recentemente e vem se destacando, que é Castlevania Nocturne, ou Castlevania Noturno. Aqui eu quero falar uma parte sem spoiler, mas antes disso eu queria falar um pouquinho sobre a própria animação, e não sobre a adaptação dos jogos, porque sim, Castlevania é baseado em alguns jogos e eu quero focar mais na série, nessa série específica, até porque teve um arco já anterior de 4 temporadas, e aí vem a pergunta, precisa assistir as outras 4 temporadas para assistir essa? Não, não precisa, mas se você quiser se aprofundar melhor no universo, eu acho um pouco importante porque isso agrega mais ainda. E como eu falei pra vocês, se eu não falei, a história se passa 300 anos depois. Então, eu acho que é tranquilo, fica a sua consciência ver isso. Então, se acomoda, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos nessa. Aqui a gente vai pegar uma história um pouco mais política, até porque a história se passa em 1700, na época da Revolução Francesa, onde existia a monarquia absolutista, que era quando o rei mandava em tudo, e também o clero estava ali ao lado da igreja. Ou seja, tanto o rei e os nobres e a igreja estavam em ascensão, enquanto as classes mais baixas estavam tendo essa desigualdade social. Isso complica mais ainda porque a nobreza era feita completa. Era na verdade feita totalmente por vampiros, até porque eles têm muitos anos de idade, então isso facilita mais ainda eles estarem no poder. Isso fazia aquele arco político, com também toda a questão dos vampiros, se tornar algo mais, como posso dizer, preocupante. Isso complica mais ainda nessa questão de Castlevania. E aqui a gente vai pegar como personagem principal, pelo menos um dos principais, mas peça central, o Rickert Belmont, que é um caçador de vampiros, para quem não sabe. E aí a gente vai ver um pouco da história dele, baseada numa história de vingança. Por quê? Porque sua mãe, quando era uma caçadora também, ela foi morta por um vampiro asteca, que também perdeu alguém que sua mãe matou. Então a gente vai ver um pouco desse lado aqui. Eu até diria que esse lado dessa história aqui é um pouco mais dramático, melancólico. Isso tanto narrativamente, tanto até mesmo em questão visual. E até também a questão de trilha sonora que eu vou adentrar logo em seguida. Então a gente poderia ver um pouquinho desse lado aqui. E também falar um pouco, eu queria falar da questão da direção e do roteiro. Aqui a gente vai ver o roteiro um pouco diferente, porque para quem não sabe, o antigo roteirista de Castlevania que roteirizou as 4 temporadas não tá mais aqui porque devido a algumas polêmicas que eu vou até colocar aí. E aqui a gente tem o trabalho de Clive Bradley. E ele faz para mim um excelente trabalho, ele consegue trazer certas nuances, ele consegue trazer uma nova roupagem, seja nos próprios personagens, questão de poder, até mesmo a questão do mundo ali de Castlevania, mas eu acho que fica às vezes um pouco a desejar. Tem coisas que ele poderia acrescentar, que poderia envolver, ou até mesmo desenvolver melhor certos personagens, e ele não faz isso, é como se ele soltasse certas migalhas para um grande banquete, mas no final não tem nada. Então acho que faltou um pouco mais, tem momentos que até mesmo em questão de direção, que eu até vou falar um pouco aqui da questão dos animadores, que é feito pelo Sam e Adam Deitz, como também da Sarah Stone e a Tim Lu. Eu acho que fica certas questões um pouco também a desejar, porque às vezes a gente vê certas cenas que poderia ter um drama maior, uma ênfase maior, mas acaba não sendo o suficiente. Então, em certos momentos eles conseguem acertar, em certos momentos eles também conseguem errar. É uma direção, como também animação muito sólida, e até queria falar um pouquinho dessa questão da animação através desses diretores que eu citei. Como eu poderia dizer das animações, tem uma excelente coreografia, acho que as lutas estão impecáveis aqui. A gente consegue até ver ótimos planos e sequências, mas também alguns planos estáticos, isso complica mais um pouco, principalmente nas lutas finais que eu vou falar um pouco depois. Mas também eu queria falar sobre a própria animação em si. A gente vê aqui uma diferença absurda comparada às outras temporadas de Castlevania, uma animação rica em detalhes, um traço mais limpo, sem sombreamento, mas também planos mais estáticos. Opa, em planos mais estáticos na hora que os personagens estão conversando. Isso até complica mais um pouco e da gente sentir as expressões ou emoções dos personagens. Às vezes eu ficava até agoniado, até por um momento eu pensei que fosse até inteligência artificial, porque às vezes era só o personagem mexendo a boca, enquanto tava todo bonitinho ali na questão da animação. Então eu acho que nessa questão aqui me tirou um pouco da própria imersão da série ali animada. Então, pra mim, minha nota para Castlevania Nocturne ou Noturno é 7,5. Eu espero que melhorem. Acho que tem um grande potencial, principalmente nas próximas temporadas. O encerramento dessa temporada eu gostei muito. Então, eu acho que pode ajeitar ainda. Foi uma excelente entrada, apesar dessas nuances, esses toques aqui que poderia ser melhorados. Acho que é uma excelente entrada. Então, eu já queria começar aqui a parte com spoilers
Meu Deus, tô batendo bastante. Aqui eu queria começar com a parte com spoilers para falar um pouquinho sobre Castlevania com vocês. Bem, como eu ia dizendo, a gente vai acompanhando o Rickert, que após ele perder sua mãe, ele tem essa história de vingança, mas também ele tem essa questão dele não se aceitar como Belmont, que no decorrer dos episódios a gente vai vendo ele aceitando que ele é um caçador de vampiros, que ele não tem pra que temer, apesar de ter perdido sua mãe por um vampiro. Que aqui eu já queria falar um pouco sobre os próprios personagens. Vou chegar a falar do Rickert daqui a pouco, mas eu queria focar inteiramente com os personagens. Aqui eu queria já falar do vampiro que matou a mãe do Rickert, que foi o Aurochs. É um vampiro asteca. A gente pode ver ele mais como antagonista do que como vilão. Ele agrega muito aqui na história. A gente consegue ver nuances dele que às vezes a gente pensa até em torcer pra ele. Eu pelo menos no final tava já torcendo pra ele. Porque ele é muito mais além de um vampiro que tá ali só matando, sabe? A gente vê que ele amava uma pessoa e a mãe do Rickert tirou. E por isso que ele matou ela. Tanto que ele até mesmo diz que não queria matar o Rickert. Ele só tá matando a Julia, que era a mãe do Rickert, porque matou alguém que ele amava. Então eu achei interessante todo esse contexto aqui. Até mesmo da própria dele, a relação dele com a vilã, que eu vou adentrar em detalhes aqui. Então pra mim o Aurochs, ele foi um excelente antagonista até então, pra mim eu não considero ele como vilão. E já queria começar aqui falando sobre um pouco do Rickert. O Rickert eu não pude muito, como posso dizer, me apegar ao personagem, porque achei um personagem um pouco dramático, apesar que, como eu falei pra vocês, é uma questão mais melancólica que tudo que tá acontecendo, seja com o personagem, como também com a própria história. Mas eu acho que é um personagem meio birrento, sabe? Por mais que ele seja um personagem, assim, ali no contexto da história novo, mas eu acho que ele, sei lá, fica, tipo, reclamando de tudo, e são, não é o tipo de personagem que eu gosto. Mas aos poucos, quando ele começa a abraçar mais o lado dele, até mesmo abraçar a magia, né? Que por um momento ele não usa mais magia. Eu gostei do personagem, eu consegui me empolgar e espero mais do personagem nas outras temporadas. Também queria falar da Annette, que pra mim foi minha personagem favorita. Espero estar falando o nome do pessoal certo, que assisti recentemente, então pra lembrar o nome do personagem é um pouco complicado. Mas a Annette aqui eu soube até um pouco de diferença em relação aos jogos. Eu disse que não falaria um pouco dos jogos, mas eu quero trazer um certo contexto aqui pra vocês. Pra quem não sabe, a Annette, que é justamente uma escrava aqui, ela é um pouco diferente aqui nos jogos, seja na sua questão física, como também no seu contexto narrativo. Porque no jogo ela era mais uma mocinha que estava presa pelo vampiro e o Rickert salvou e pronto, só isso. Aqui não, aqui a gente vê que ela era uma escrava de um vampiro que tinha esqueci o nome, uma fazenda em que escravizava as pessoas pretas e tal. E aí a gente vê toda essa questão da escravidão, como também a escravidão baseada nos poderes delas, dela no caso. Porque a gente vê um poder dela baseados às religiões de matriz africana. E foi complicado. Eu achei isso aqui sensacional, porque isso expande mais o universo de Castlevania. Quando você traz um elemento, questão de religião, de cultura, até mesmo de poder, isso expande a obra, isso aumenta todo o universo e lore da obra, sabe? E a personagem eu achei excelente, questão de drama, questão de luta, questão de imponência. Então, pra mim, foi uma personagem que agregou. E se comparar com jogos que eu nunca joguei, eu prefiro mil vezes ela do que uma mocinha indefesa. Também queria falar um pouco da Maria, que é uma parceira ali do Rickert, que o Rickert começou a morar com ela. Ela consegue trazer um certo contexto ali baseado na igreja, até porque a gente descobre depois, como eu falei, parte com spoiler, que o pai dela é o próprio padre. Então a gente vê esse envolvimento com a própria igreja, vê esse envolvimento da mãe dela, que eu achei muito interessante aqui. Mas eu acho que a Maria, ela consegue roubar a cena, mas eu acho que ficou um pouquinho a desejar. E, tipo, não desejar de, tipo, pô, foi ruim. Não, desejar que eu queria ver mais. Já a mãe da Maria eu acho excelente, que ela tem todo o passado dela baseado com a vilã e com a capanga da vilã, que eu esqueci o nome dela, Doura, não lembro o nome da vilã, no caso da capanga da vilã principal. Mas aqui a mãe da Maria, ela tem um excelente papel, seja no comecinho, tá, nesse contexto da vilã, como também no contexto da história como um todo, e até mesmo no final, que a gente vê que ela se sacrifica. Então são ótimos personagens que conseguem agregar muito bem, combinar muito bem. E não poderia falar também do próprio Edward, que, como eu falei pra vocês, a série tem um pouco de dramática, nada um pouco de ópera aqui. As cenas com o Edward cantando eu achei muito lindas. O dublador do Edward canta de uma forma muito magnífica. Eu ia dizer que ele era muito lindo, mas era a voz dele que é muito linda. Então acho que achei até interessante essa questão da trilha sonora ser baseada na ópera, como também todo o contexto ali na França. Então isso absorve mais a gente naquele universo, sabe? Então
Já queria falar aqui que os personagens dos mocinhos estão excelentes. Também queria falar até mesmo da parte do Edward aqui, que a gente vê em certo momento que ele acaba sendo morto e vira uma criatura, né, das sombras, esqueci o nome. Vira um dos monstros ali que são feitos pelos forjadores. Aqui sobre os monstros terem uma certa, como eu posso dizer, consciência, achei até um pouco interessante, só que achei um pouco jogado, porque diferente das temporadas anteriores, dos arcos anteriores, onde tinha o Isaac, que era um forjador, e ele tá ali conversando com suas criaturas, aqui foi só as criaturas que se desenvolveram por desenvolver. Não sei se foi por causa da máquina, não sei se era a questão do forjador que deu essa consciência a elas. Então eu achei um pouco, o que é isso aqui? Então, pra mim, fica um pouco a desejar nessa parte das criaturas, mas ao todo os personagens são muito bens. Como eu queria falar também pra vocês sobre aquela aí capanga do padre. Eu queria até o boyzinho do Oryx. Quando eu falei pra vocês que o roteirista ele poderia agregar certas coisas aqui, que poderia chocar mais, eu falo muito também nessa questão, que a gente vê um cara que ele defende um padre, mas na verdade ele tá dormindo com outro homem, no caso um vampiro. Eu acho que seria mais interessante ter essa questão aqui sendo abordada, que poderia agregar mais pra história, e não só focar num padre que teve uma filha, sabe? Então, sobre os personagens, assim, excelentes. A própria antagonista lá da vilã, antagonista não, a própria capanga da vilã, que eu disse que eu não lembro o nome dela, mas ela é insuportável. Achei muito boa, é muito bom odiar ela. E a própria vilã, eu diria que ficou um pouco a desejar, porque ela fica tanto tempo fora de cena, que quando ela entra em cena, a gente só fica tipo, tá bom, ela é braba, forte, mas é isso. Tipo, por mais que ela traga certo poder e imponência. E acho interessante também toda essa questão visual de trazer o anoitecer, o mal sempre vai vir, e o amanhecer vai vir logo em seguida, mas sempre vai existir o mal. Achei muito pertinente, né? Tô aqui ver um eclipse, né? Quem é fã de Berserk vai entender, que vai trazer toda essa maldade. E aí chega com o final, com a Alucard logo em seguida, dizendo que, tipo, seja talvez a próxima salvação ali dos mocinhos. Então, como eu queria falar um todo, aqui é a parte mais, como posso dizer, técnica que eu poderia dizer. Achei super interessante toda a história, toda a narrativa ali, a coerência com os fatos, a relação dos personagens, a própria Annette se envolvendo ali em querer salvar o Eduardo, mas também querer se soltar das suas amarras, o Rickert se desenvolvendo em questão de seus poderes, que ele não conseguia soltar os poderes depois que sua mãe morreu, né? A própria Maria tendo a relação ali com o padre, o Oryx tendo essa subtrama com o capanga lá do padre. Então isso facilita muito a gente abraçar esse universo, porque são bons personagens, são boas histórias que precisam ser contadas, mas ainda fica faltando certas coisas. Então, pra mim, foi uma excelente estreia, por assim dizer, mesmo que já tenha tido outras 4 temporadas de outros personagens, mas eu apoio toda criação assim nova, né, a nova identidade, porque pra quem não sabe, os fãs não gostam muito porque é bem diferente dos jogos, mas aqui eu analisando a série como toda, eu consigo tirar certas coisas boas que podem ser aproveitadas e melhoradas futuramente. Então, se você pensa em ver, quer que eu fale alguma coisa de Castlevania, comenta, curte. E até a próxima. Não esqueça de se inscrever, tá certo? E falou, galera.